Olá, tudo bem? Vamos a mais uma breve mensagenzinha curta. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Texto da NVI. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja que versículo aqui, o versículo é tendencioso. Se você ler a partir do versículo 22, você vai ver que fazer em memória de mim, quer dizer, foi tirado de Lucas 22. No versículo 22 fala que, deixa eu ver se é no 22, no 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré, então Paulo não aprendeu nada naquela Páscoa judaica. E no versículo 27, vai lendo, aí chega no 27. Aí, a religião, todo primeiro e segundo domingo, eles praticam essa profanação e falam, aí lê isso aqui. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja bem, o entendimento disso aqui está além da religião, além. Eles dizem que isso daqui é a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, a pessoa que não é casado, a pessoa que não é dizimista fiel, a pessoa que não é ofertante fiel, porque não ajuda a casa de Deus. Aí eles usam isso aqui para sentenciar as pessoas, para amedrontar as pessoas, para apontar o dedo para as pessoas. Só que isso daqui, a religião, toda a religião, escreve o que eu estou te falando, toda a religião está até aqui de praticar, aliás, já passou da tampa de praticar isso aqui. Toda a religião, já se fazem quase 2000 anos, toda a religião, ela está onde? Ela está debaixo daquele castigo que está em Hebreus capítulo 10, versículo 29. 10, 29. Porque você acha que Paulo aqui estava falando isso para quem fumava? Será que alguém fumava naqueles dias? Para quem prostituía? Para quem fazia o quê? Não era dizimista? Não era ofertante? E você acha que isso daqui tem dedo de Paulo? Nesse versículo 27, você nunca parou para pensar? Será que foi Paulo mesmo que escreveu isso aqui? Será que foi Paulo mesmo? Esse versículo 27, ele tem tantos enlaces, assim como fala, tantas raízes, tantas pontas, que prova que não foi Paulo que escreveu isso aqui. Esse vídeo é curto, mas eu vou passar algumas coisinhas que você vai ter um entendimento disso aqui. A religião usa isso, mas quem profana todo primeiro ou segundo domingo o sangue que verteu da cruz é a religião. A religião é que está nessa situação, porque a religião busca práticas antes da cruz. A religião busca práticas das leis dadas a Moisés, mas o fim da lei foi Cristo. Então quem é que está nessa situação? É a religião, são os religiosos que praticam obras dadas a Moisés, que praticam obras do Velho Testamento. É a religião todinha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo disse lá em Gálatas, quer ver? Ó, Gálatas, vou até colocar aqui, ó, Gálatas 2:21, olha que versículo sério. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. No texto da NVI. Então quem é que busca se justificar antes da cruz? Responda você, religioso. Não é você que busca, que acha que a purificação dos pecados é a água de uma piscina? Para que serviu o sangue que verteu da cruz? Você acha que para ter comunhão com o Criador, que é Espírito e habita em nosso Espírito, você precisa de um pão e de um suco? De um simbolismo da Páscoa judaica? Mas a Páscoa judaica foi proibida para os gentios.
Você acha, você que apresenta uma criança, porque Jesus foi apresentado, mas Jesus foi para cumprir a lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. Porém, Gálatas 4 e 5, quando ele foi sacrificado naquele madeiro, ele resgatou os que estavam na lei, para não praticar mais a lei. Paulo fala em Gálatas 3:10, todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldições. O fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4. Quem é que então que está nessa situação? Quem é que está nessa situação, pelo amor de Cristo? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo, do Senhor. Você acha que Paulo iria dizer isso aqui? Você acha que Paulo falou isso daqui para os fumantes, para as prostitutas, para os ladrões, para os que praticavam obras da carne? Se é que Paulo falou isso, Paulo falou isso com o sentido de alguém, então, que praticava as leis de Moisés. Porque isso daqui não foi falado para os gentios. Porque os gentios nunca foi dignos de participar dessa situação, porque o pão e o suco foi no final, o pão e o vinho foi no final da Páscoa judaica, em Lucas 22. Depois que eles comeram a Páscoa judaica, Jesus disse, com uma forma de simbolismo da morte dele na cruz, que foi uma forma figurativa, ele falou, então esse suco, esse vinho é o meu sangue e esse pão é meu corpo. Fazer isto em memória de mim, memória dele, memória de que estava morto, mas no domingo ele ressuscitou. Por que Paulo não falou isso direcionado aos gentios? Se é que Paulo falou. Como que Paulo iria falar isso aqui, se em Romanos 7,18 ele também falou isso aqui? As 3 epístolas de Romano a Filemão, a epístola que tem mais revelação é o livro de Romanos. Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Como que Paulo ia falar desse, portanto, todo aquele que comer o pão do cálice indignamente? Na carne todos são indignos, todos, judeus e gentios. Na carne, na natureza carnal, todo ser humano é indigno. Então, se isso aqui dependesse da dignidade de alguém, ninguém ia participar dessa situação aqui. Quer dizer que Paulo foi contraditório. Paulo falou em Romanos 7,18 que na carne dele, se na carne dele não habitava bem nenhum, imagine no resto. Então Paulo ia falar indignamente isso aí para os gentios? Outra coisa, lá em Êxodo 12, quando foi instituída a Páscoa judaica para os judeus, Êxodo 12, no versículo lá embaixo, 43, disse o Senhor a Moisés e a Arão, estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O vinho, o cálice e o pão representava Lucas 22. E Lucas 22 era a Páscoa dos judeus. Então, como que Paulo iria estar falando aquilo para os gentios? Que nenhum daquele ali era digno de comer a Páscoa judaica, porque a Páscoa foi para os judeus. Deus proibiu os estrangeiros, os gentios, a participarem daquele evento, daquela cerimônia. Como que Paulo iria falar isso? Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 12, 43, disse o Senhor a Moisés e Arão, estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, o escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Isso era tudo gentil. 46, vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço da carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. 47, toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Toda a comunidade de Israel, os israelitas, nunca foi para os gentios. Qualquer estrangeiro residente, no 48, qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar
todos os do sexo masculino da sua família, então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. Aonde você frequenta? Primeiro domingo, segundo domingo. Tem lá a reunião para circuncisão do sexo masculino? Os que participam disso, os homens, são circuncidados? Então, é 2 vezes indigno. Primeiro porque são gentis e porque não são circuncidados. Meu Deus, que dificuldade há para entender isso? 49. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Você entendeu? Você entendeu? Versículos tendenciosos. Busque entendimento. E um versículo desse aqui, vamos dizer que isso daqui tem ali a tinta, Paulo pegou um tinteiro, uma pena, e ele escreveu isso aqui. Vamos colocar que Paulo escreveu isso aqui. Vamos colocar. Paulo, ali em Coríntios, estavam gentis reunidos. Paulo recebeu a sã doutrina para pregar ao povo gentil. Paulo estaria falando que os gentios ali eram indignos, sendo que Deus proibiu eles de participar da carne, do pão, da Páscoa judaica? E se você ler Lucas 22, você vai ver que foi lá que Jesus falou: fazei em memória de mim. Quando ele terminou de comer a Páscoa, que era o cordeiro, ervas amargas e o pão sem fermento, fez aquilo lá, e no final, depois de todo mundo ter comido aquela Páscoa, que significava o Pessage, ou passagem, a liberdade, a libertação, aí teve a representação do corpo dele e do sangue dele. Acabou. Para os judeus, cessou. É que eu tenho vídeos disso, aí você fala, aí fica um negócio meio no ar, né? Você fala por que é tendencioso? Porque se você pegar do versículo 17 ao versículo 22, do 17 ao 22, você vê que é um teor. Você vê que ele do 23 em diante, ele sai fora. Do 17 ao 22, Paulo proíbe que os irmãos, quando se reunissem, eram para comer a ceia. Sabe o que é ceiar? É jantar. Quando eles se reunissem, Paulo estava proibindo eles de participar daquele ritual. Não tinha nada a ver de pão e suco. O pão e o suco foi acrescentado do versículo 23 para baixo. Aí chegando lá embaixo, no final, eu estou dando uma explanadinha só para você ter uma ideia mais ou menos da situação. Do versículo, eu acho que é do 30, deixa eu ver aqui, do 30 em diante: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários dormiram. Não. 31. Mas, se nós tivéssemos os cuidados de examinar nós mesmos. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados? Não. 33. Do 33 ao 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Olha aqui. 34. Se alguém estiver com fome, coma em sua casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Então, se você pegar aqui o versículo 33 e você levar ele, você encaixar ele lá no versículo 22, aí você vai entender que do 23 ao versículo 31, tem que ler com cuidado isso. Tem que ler com cuidado. Realmente foi Paulo que escreveu? E se foi Paulo que escreveu, ele foi contraditório? No versículo 23, eu estou passando para vocês o que eu aprendi do Senhor, mas ele aprendeu a Páscoa judaica? Se a Páscoa judaica foi proibida para os gentios? É difícil entender isso? Esse vídeo é rápido, ele não é um vídeo do estudo de horas para falar isso aqui, não. Tem outros vídeos aí na descrição, vai lá na descrição, tem diversos vídeos que falam sobre a Santa Ceia, a ceia do Senhor, da religião. Você entendeu? Então esse versículo 27 aqui, olha,
Portanto, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo iria ser, vamos dar uma recapitulada? Paulo iria mandar os gentios participar dessa cerimônia? Voltando, essa cerimônia do pão e do vinho do cálice do Senhor está onde? Isso lá em Lucas 22. Lucas 22 foi a Páscoa judaica. Aquela Páscoa judaica, gentil, povo gentil, os estrangeiros poderiam participar? Não. Indo para Êxodo 12, capítulo 12, versículo 43, gentios. Então, que tipo de indignidade que ele estava falando aqui? Indignamente, estava se referindo a quem? Aí a religião usa o quê? Para apontar o dedo, para falar do dizimista que não é fiel, da pessoa que não é casada. Aonde está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse que tinha pastor, padre, algum líder religioso fazendo cerimônia de união de casal? O nome fala casal, a união de homem e mulher. E aí? Então, esse versículo 27 aqui, indignamente, não leve isso a sério. Isso não tem nada a ver para os nossos dias. Se Paulo disse realmente isso aqui, Paulo falou sentido do jantar deles. Nada com negócio de santa ceia, nada com pão e suco, nada com cerimônia religiosa, não tem nada a ver disso. Não tem nada a ver disso. Tá bom? Então, quem é que vive indignamente são os religiosos. Principalmente a teologia, principalmente aqueles que têm acesso à Bíblia e faz o quê? Manipulam, fraudam. Eles ensinam de uma forma fraudulenta, usam as pessoas como marionetes, usa as pessoas como massa de manobra, usa as pessoas inocentes, incautas, como pessoas simples e humildes, como financiadores das suas casas de fraude e de engano. Assim que é. Então, os indignos, na verdade, são os religiosos. Eles são os indignos. E ficam colocando a culpa nas pessoas. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma. Isso aqui foi para responder um comentário de um irmão que perguntou justamente sobre esse versículo aqui, o 27 de 1 Coríntios 11. Tá? Então isso daqui é coisas que não tem nada a ver, não. Os indignos, na verdade, são os religiosos. Fiquem em paz. Nós estamos livres. Isso não faz parte do nosso cardápio. Isso não faz parte do nosso dia a dia. Porque nós não somos religiosos, nós não frequentamos religião, nós vivemos por fé. Nós andamos, nós confessamos o Criador em espírito, que está em nosso espírito. Nós confessamos Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que Deus está em seu tabernáculo, e o seu tabernáculo é espiritual, e ele está em nosso espírito. Creia você, sim ou não, aí eu não posso fazer nada, tá bom? Então, se foi útil esse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da palavra do nosso Criador, falando da palavra do nosso Pai espiritual, Pai do nosso espírito. E vamos, cada dia mais, procurando entender o entendimento racional, o entendimento espiritual da palavra do Criador, sem loucuras, sem fanfarrices religiosas, sem essas palhaçadas religiosas, tá bom? Até a próxima. Tchau.